Pura vida, heróis de propósito. O nosso tema de hoje do programa vai ser a inteligência emocional. Você que está nos assistindo, percebe que o mundo à sua volta está muito insensível, está desconsiderando demais as emoções e necessidades dos outros? Ou, por outro lado, você olha para o mundo à sua volta e fala: esse mundo está com muito mimimi, as pessoas estão sensíveis demais. Bom, se você se enquadra em qualquer um desses dois casos, o programa de hoje é para você. O que é a inteligência emocional para você? Como é que você entende que uma pessoa tem essa capacidade, essa inteligência? Por muitos anos, esse conceito sequer era conhecido, até que um dos maiores autores sobre esse tema surgiu, um cara chamado Daniel Goleman, e deu um nome para essa inteligência que reúne basicamente outras duas inteligências. A inteligência intrapessoal, que é você ser capaz de compreender, nomear e lidar com os seus sentimentos e emoções, e a inteligência interpessoal, que é você conseguir fazer o mesmo pelos outros, entender as emoções, necessidades, sentimentos dos outros na medida do possível e conseguir mediar, lidar com isso. E exatamente no meio, entre essas duas inteligências, existe uma figura que é uma habilidade chamada empatia. Muito confundida pelas pessoas que tendem a acreditar que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Talvez não há distância maior entre empatia do que essa definição. Por quê? Deixa eu te contar uma história. Certa vez, um macaquinho, ele estava passando perto de um lago, viu um peixe nadando e ficou muito preocupado, porque ele mesmo um dia tinha caído no lago e quase morreu afogado. E ao ver aquele bichinho, que ele nunca tinha visto um peixe nadando, ele falou: esse bicho vai se afogar. Tirou o peixe do lago, segurou na mão rapidamente e o peixe, como qualquer outro peixe faria, começou a pular para todo lado. E nessa hora o macaquinho falou: nossa, eu quando estou feliz, eu pulo, eu brinco, eu corro. Esse peixe deve estar muito feliz. Isso foi o resultado do macaquinho se colocando no lugar do peixe. Porque ele, macaco, naquela situação, teria reações, emoções completamente diferentes. Então, tentar usar empatia com essa ideia de você no lugar do outro é um sério risco, porque você terá emoções, percepções completamente diferentes. A verdadeira empatia é você conseguir entender o outro no lugar dele. Um dos maiores autores em comunicação não violenta, em inteligência emocional, um cara chamado Marshall Rosenberg, entendia a empatia como uma compreensão respeitosa do sentimento das outras pessoas. Ele mesmo, Marshall Rosenberg, foi extremamente desafiado em termos de capacidade de empatia e inteligência emocional, certa vez quando ele foi fazer um trabalho lá na Cisjordânia. Ele ia para lugares bastante desafiadores como esses, zonas de conflito, tanto conflitos americanos, internos dos Estados Unidos, das questões raciais, ou até externos, ele sempre entrava para tentar mediar e criar uma região de comunicação não violenta. E certa vez que ele estava na Cisjordânia, conversando no campo de refugiados para palestinos, ele foi fazer a sua palestra e logo que ele subiu no palco e anunciaram que ele era americano, adivinha o que aconteceu? Os refugiados começaram a gritar imediatamente: assassino! Assassino de crianças! Eu pergunto para você que está assistindo a gente, se você fosse fazer um trabalho como esse e a plateia começasse a gritar isso para você: assassino! Como é que você se sentiria? Como é que você reagiria? Bom, como é que o Marshall Rosenberg se sentiu e reagiu foi da seguinte forma. Ele pegou a primeira pessoa que estava mais insuflada, aquela que estava gritando e até motivando as demais a fazerem isso, e falou: eu acredito que você esteja me chamando dessa forma porque você está bastante revoltado com o meu governo, o governo do meu país, os Estados Unidos, não é mesmo? E ele ele chutou essa hipótese inicialmente, porque no caminho para ele chegar nesse local onde ele ia fazer a palestra, ele tinha visto várias latas de gás lacrimogêneo espalhadas, na qual era possível ler Made in USA, feita nos Estados Unidos. E aí o palestino que estava ali no meio do público falou: é isso mesmo, a gente não precisa de gás lacrimogêneo aqui, a gente precisa de esgoto, a gente precisa de escola. E ele falou: então o fato do meu governo vir aqui e trazer gás lacrimogêneo enquanto você
está precisando de outras coisas humanitárias, direitos humanos, lhe revolta muito. E por eu ser americano, você também entende que eu sou uma dessas pessoas. É isso mesmo? E esse diálogo ele foi se estendendo, ele tentando sinceramente compreender a motivação do outro, empatizar no sentido de forma respeitosa, perguntar, entender e entender o outro no lugar dele. O resultado final dessa conversa é que, após mais de 20 minutos de escuta empática, de diálogo, ele acabou sendo convidado por esse cara que inicialmente tinha chamado Marshall Rosenberg de assassino para ir jantar na casa dele numa noite de Ramadã. É esse poder de comunicação não violenta, de inteligência emocional, de inteligência social que nós vamos conversar no nosso programa de hoje. Se você deseja ter essa capacidade, então fique aqui com a gente. Nossa primeira convidada de hoje é uma pessoa que traz a inteligência emocional nos contextos mais desafiadores, mais assustadores para as pessoas, que é a capacidade de falar em público. E mais ainda, falar em público em uma outra língua. Imagina o quanto você precisa de inteligência para fazer isso e qual é o tamanho do desafio que ela enfrenta, fazendo as pessoas superarem esse desafio. E no nosso último bloco, como de costume, a gente vai trabalhar a questão das dicas para colocar essa força de caráter em ação. E eu trouxe uma querida amiga para conversar sobre esse assunto, que é a minha amiga Renata Jurema, uma especialista em comunicação não violenta, inclusive do Marshall Rosenberg, que vai dar dicas para que você desenvolva a sua inteligência emocional. Fique conosco nesse novo episódio de Herói de Propósito. Nós vamos agora conversar com uma pessoa que vai trazer uma resposta que faz muita diferença na vida das pessoas. Em algum momento, você já se sentiu em pânico? Um dos momentos mais comuns para as pessoas se sentirem em pânico é quando vão ter que falar em público. Já se sentiu assim? Existe um estudo bastante interessante de que o medo de falar em público é o medo mais comum entre as pessoas. Num ranking internacional dos medos, ele entra em primeiro lugar. O medo de morrer entra em terceiro. Talvez seja pelo fato de que algumas pessoas sentem que vão morrer quando tem que falar em público com alguém. Agora você imagina, se além de ter que falar em público, você tivesse que falar em uma outra língua, falar em inglês. Sentiu um frio na sua barriga agora? Pois é esse desafio que a nossa entrevistada de hoje resolveu abraçar para ajudar as pessoas a superarem. Estamos aqui com a nossa querida convidada, Maria Romã. Obrigado por ter vindo estar com a gente aqui, viu? Obrigada por ter convidado. Estou muito feliz com a oportunidade. Maria, eu fiz essa introdução toda porque o tema nosso de hoje, a força de caráter de hoje, é a inteligência emocional. E acho que uma das melhores formas de a gente medir um nível de inteligência emocional é quando nós somos desafiados. Seja por uma coisa que nos dá raiva, seja uma coisa que desafia nossas emoções. O pânico é uma delas, esse medo de falar em público. Então eu queria saber, para você, antes de mais nada, o que é inteligência emocional? Bom, inteligência emocional, ao meu ver, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu passo aqui, nós entendermos a nossa emoção, o que está acontecendo dentro da gente e como que a gente pode como que a gente pode lidar com isso, obrigada. Como que a gente lida com isso dentro da gente, porque eu acredito que controlar é impossível. Concordo plenamente. E nem é saudável, né? Eu não consigo domar, porque eu não consigo prever. Então, ela vem. E aí, como que a gente lida com isso, aí já é diferente. Você tocou num ponto importante, que assim, a questão do lidar versus controlar. Muitas pessoas procuram profissionais de desenvolvimento humano e falam, eu quero controlar minha raiva, eu quero controlar meu medo. Não é uma coisa para ser controlada, é uma coisa para ser percebida, entendida e trabalhada. É o que a gente está simplificando a palavra que é o lidar. Tentar controlar nem é saudável, porque aí você suprime uma emoção e ela é um painel de controle importantíssimo para a gente saber o que está acontecendo dentro da gente. Se eu estou sentindo raiva, alguma necessidade minha foi transgredida. Se eu estou sentindo medo, estou percebendo alguma perda que vai acontecer comigo. Como é que foi a sua jornada para desenvolver e como é que vem sendo essa jornada, né, para desenvolver a inteligência emocional? Bom, como você disse, vem sendo e eu acho que nunca vai acabar, porque é uma coisa que eu lido com isso diariamente. Sim. Porque as emoções, elas vêm e elas vão vir a vida inteira. E de uma maneira ou de outra a gente sempre vai lidar com elas, dependendo da maturidade, enfim, de algumas maneiras. A minha jornada foi meio que eu não sabia que isso existia, então aí eu fui fazendo treinamentos, fui escolhendo caminhos da minha vida que foram me levando a isso. E aí, quando chegou na parte de treinar pessoas para falar em público, e depois quando chegou na parte das pessoas que
estava online, não falava inglês e ia, e não falava e tal. Foi que eu fui entendendo que cada vez mais a gente precisava entender o que estava acontecendo dentro, transformar essa raiva ou essa frustração, geralmente para falar, para quem não consegue falar o inglês, é uma frustração que eles sentem. Terrível. Então, transformar essa frustração em ação. E uma ação não para sair correndo, não para... Não ação de fuga, mas uma ação de enfrentamento saudável. Exatamente, uma ação de entender, respirar, fazer a parte do pensamento, né, enfim, e para cada emoção que a gente tem, a gente trabalha de uma maneira diferente. Então, o meu caminho foi não saber o que eu estava fazendo, até entender que as pessoas precisavam disso e estudar mais sobre isso. Daí agora eu vou entendendo mais com ferramentas, com técnicas, conteúdo, né? Sim. Eu fico imaginando, assim, o que é você pegar uma pessoa que fala, olha, eu tenho uma apresentação de negócios para fazer, eu tenho pleno domínio desse conteúdo, mas eu tenho que fazer isso em inglês e para um board de uma galera que eu não conheço. Você deve ter passado por situações como essa com seus clientes ou algo semelhante com isso. Como é que é o processo de transformação dessa pessoa? Você falou que a primeira coisa você tem que ajudar a pessoa a entender a sua emoção. E qual que é a trajetória para do pânico, do medo, da raiva, do que seja lá qual emoção negativa dominante está impedindo a pessoa, travando, você conseguir ajudar a pessoa a destravar? Como é essa jornada normalmente, Maria? Uma resposta muito longa e uma resposta bem curta. Tá? Long story short. Boa. Primeiro, eu entendo que cada personalidade, né, a gente entrando em estudos de personalidade, cada personalidade entende as emoções de uma maneira. Então, a gente entende primeiro qual é a personalidade da pessoa, para entender como é que a pessoa lida com essa emoção. E eu trabalho com ferramentas de neurociência. E a neurociência traz para a gente uma equação que é pensamento, gera uma emoção, que gera um comportamento, que vai gerar um resultado. Então, quando a gente trabalha na parte do pensamento, aí primeira coisa que eu faço com os alunos ou com o cliente, eu gosto de chamar de cliente porque os alunos de business não gostam muito, tá? Mas o cliente chega com essa demanda. Então, qual que é a primeira coisa que eu pergunto o que você está pensando antes de entrar para a apresentação? Perfeito. É a primeira pergunta que eu faço. E daí ele vai, geralmente, o que é? Eu vou errar, as pessoas vão rir de mim, eu não consigo falar. Geralmente é isso que vem na cabeça das pessoas. Dependendo da personalidade, vem um pouco mais, um pouco menos. E aí, depois a gente trabalha, quando você tem isso, o que é que gera no seu corpo, né? Você consegue nomear os seus sentimentos? Muitas vezes não consegue. Muitas vezes a gente precisa primeiro entender, trabalhar a comunicação não violenta, que conversamos antes, mas trabalhar a comunicação não violenta para a gente conseguir identificar. Identifiquei, eu tenho medo. Geralmente é o medo. Muitas vezes é o medo. O medo daí do não pertencer ao grupo, né? Porque quando você está lá, você está sozinho falando. Então, o ser humano você se destacou, né? Você saiu do... Isso, e o ser humano tem a necessidade de sensação de pertencimento. Então, se eu estou ali sozinha, eu estou sozinha. O grupo está afastado de mim. Então, a gente tem essa necessidade do pertencimento. E aí, a gente trabalha essa parte. Então você não está sozinho, você tem a pessoa. Aí, como é que é? A mão sua, a voz embarga, o coração dispara. E aí, a gente vai trabalhando as emoções. Legal. Então, o que aquela emoção gerou? Então, se a sua mão está suando, ninguém está vendo. Agora, se a sua voz embargou, muito provavelmente as pessoas vão ver. Então, aí depois a gente vê qual que é o que é que gera esse comportamento. E o resultado disso que pode ser, a pessoa pode fazer tudo, se só tiver com a mão suando, foi sensacional e só para ela foi horrível. Como pode ser desastroso, que às vezes a pessoa pode... da tela azul, sabe? Parou, acabou, sair correndo. Já aconteceu de alunos meus de vomitar, de pavor. Sim.
E aí a gente vai, em cima disso, do histórico que ele tem, a gente vai trabalhando e vai fazendo exercícios, né? Enfim, para chegar lá. Vejam que ponto interessante a Maria traz para nós. Na hora que ela pergunta o que você pensa e que emoções isso te causa, a maior parte das pessoas, profissionais, formados, adultos, competentes naquilo que fazem na vida, não sabem responder que emoção ou, uma leitura mais fina, que sentimento é despertado nela. Porque, desafiadoramente, nós, em grande parte, somos analfabetos emocionais. E essa alfabetização emocional não é uma coisa que acontece naturalmente para a maior parte das pessoas. Aprender a identificar sensações corporais, físicas e traduzir isso em o sentimento é esse. Ok, sei que esse é o sentimento, essa emoção. E agora, que necessidade minha não está sendo atendida e por isso eu preciso entender o que esse sentimento está me dizendo, é a jornada da inteligência emocional. Essa emoção apareceu, é porque alguma necessidade não está sendo atendida, como ela citou, por exemplo, aqui a questão do pertencimento, pode ser a questão de segurança, pode ser reconhecimento. Que necessidade não está sendo atendida para ir dando ouvido para essa emoção, eu conseguir ver qual vai ser a minha melhor resposta, meu melhor comportamento. Maria, que história fenomenal e assim, eu estou hiper agradecido de você ter vindo aqui, participar do programa, contar para a gente toda essa potencial que tem a inteligência emocional na vida das pessoas. Então, agradeço imensamente por você ter vindo e quero te pedir para dar sua mensagem final para os nossos espectadores sobre como eles podem e devem desenvolver a inteligência emocional na vida deles. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui. E, então, uma mensagem final que eu falo sempre para os meus alunos, que é treine, saiba exatamente o que você está fazendo, mas quando você for apresentar, apresente como se você fosse um deles e tenha noção do que é que você está sentindo, entenda suas emoções, de alguma forma se conecte com ela e faça com que ela te impulsione, te faça agir e te faça crescer. As suas emoções não são uma fraqueza. Onde está a sua vulnerabilidade, talvez possa estar a sua maior força. Uma das autoras mais conhecidas sobre isso é Brené Brown. E é aí que está um ponto importante. As suas emoções podem jogar a seu favor. No nosso retorno aqui, após um breve intervalo, a gente vai conversar com Renata Jurema, uma especialista em inteligência emocional e comunicação não violenta, dando dicas de como você pode desenvolver a sua inteligência emocional. Fique com a gente no programa Herói de Propósito. É incrível a forma como a Maria Romã mostra para nós um jeito prático de aplicar a inteligência emocional num dos grandes desafios que nós temos, que é falar em público quando somos convidados. E agora vocês vão ter dicas para que você, que está assistindo a gente, desenvolva a sua capacidade de ter inteligência emocional. E a gente trouxe nada mais, nada menos do que a minha mentora em comunicação não violenta, que é a Renata Jurema. Eu trouxe uma convidada que, para mim, é uma mentora nesse assunto, tanto na questão de me ajudar a resolver melhor minhas emoções internas e principalmente como comunicá-la para as pessoas. Eu tenho aqui a honra de ter a minha mentora em comunicação não violenta, Renata Jurema. Obrigado, Renata, por ter vindo falar aqui com a gente, viu? Olá, Rafael. Gratidão por mais esse convite de poder compartilhar com as pessoas o nosso conhecimento sobre comunicação e como que a nossa comunicação interna e externa pode promover a inteligência emocional. Rê, eu vou direto na raiz aqui. Que dicas você dá para a galera desenvolver a sua inteligência emocional? Bom, isso começa com o processo de autoconhecimento, né? Você saber quais situações servem como gatilho, né, para te desequilibrar, para te tirar do eixo, é fundamental. E esse autoconhecimento passa por um processo de alfabetização emocional, né? Saber dar nome para os seus sentimentos, para as suas emoções, é o básico, é o primeiro passo. Muito legal essa questão que você comentou da alfabetização emocional. Aí quando a gente vai falar da alfabetização clássica, o A, B, C, D, a gente ia para a escola, tinha cartilha e tudo mais. Agora, onde eu consigo acessar, que caminho que eu posso ter para conseguir me alfabetizar emocionalmente? Que fontes eu tenho para entender melhor minhas emoções e sentimentos? Ah, legal. Olha, é importante a gente diferenciar emoção de sentimento. Emoção é uma manifestação, uma reação fisiológica do nosso organismo, que acontece com estímulos externos, né? Então, eu vejo um animal que eu tenho medo, a emoção toma conta do meu corpo, seja o coração batendo forte, a mão ficando fria, né?
E eu costumo, uma dica até meio clássica, né? Se você quer conhecer as emoções básicas, assista aquele filme, desenho animado, Divertidamente, né? Que é a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria. Então, essas são as emoções básicas que, passado por um processo subjetivo, que é da nossa mente, né, passa pelos nossos pensamentos, aí sim as interpretações geram os sentimentos. Você comentou também que uma parte importante dessa jornada de autoconhecimento é a gente perceber quando a gente tem aqueles sequestros emocionais. Esse conceito ele vem de Daniel Goleman, né, que é você perceber assim que às vezes a sua emoção é tão intensa que você não consegue agir de uma forma coerente, segura. Conta um pouquinho mais sobre isso e quais são os sinais de que eu estou sendo sequestrado emocionalmente. Quando a gente passa por uma situação que oferece para a gente esses gatilhos que disparam dentro da gente essas emoções de forma muito intensas, costuma acontecer isso que o Daniel Goleman chama de sequestro emocional. É como se você, as suas habilidades de socialização, né, de convívio, elas fossem tiradas de você, e você perdesse essa capacidade de argumentar, de refletir de forma ponderada, equilibrada, sensata, né? E esse sequestro emocional nos deixa disfuncionais, né? Até no livro do Daniel Goleman tem um exemplo de um rapaz que ele vivia cometendo pequenos furtos para sustentar até o próprio vício que ele tinha, e numa determinada situação ele prometeu que aquele seria o último delito dele, porque ele precisava atender uma necessidade do filho e da mãe da criança. E durante o assalto, a dona da casa, né, promete que vai entregar ele, que aquilo seria ruim para ele, porque ele ia acabar sendo preso, e essa reação dela, né, gerou nele um gatilho que ele ficou enfurecido. E ele não só cometeu o crime de assaltar, roubar, como chegou a agredir fisicamente a mulher, e ela chegou a falecer por causa das agressões. Então, o gatilho emocional, ele te sequestra a razão, a pessoa fica sem condição de raciocinar e pode cometer atitudes que normalmente não cometeria, né? E aí o que fazer? Na hora que eu me sinto sequestrado, na hora que eu sinto que a emoção tá incontrolável, a gente não controla as emoções, né, mas ela fugiu realmente do razoável, o que eu devo fazer nesse momento, Rê? Então, depois que você é acometido desse fenômeno sequestro emocional, já é tarde. A gente tem que agir de forma preventiva. Como que a gente faz isso? O autoconhecimento, né, através de saber dar nome para aquilo que está acontecendo com você, saber identificar quais situações externas te provocam, te deixam irritados ou te deixam com medo, te paralisam, e promover alguma atividade que te traga essa autorregulação. Pode ser uma atividade física, pode ser yoga, meditação, mas você precisa, por isso que o autoconhecimento, é você que precisa encontrar esse mecanismo de autorregulação para que quando a situação externa se aproximar, você seja capaz de reconhecer e fazer uma escolha consciente para evitar que o sequestro emocional aconteça. Então, fazendo aqui uma linha do que a gente trouxe como dicas para a galera, começar pela alfabetização emocional, entender quais são as suas emoções e sentimentos, e aí ver o que eles estão te comunicando, o que eles estão mostrando de necessidades suas que estão sendo ou não estão sendo atendidas, e a partir daí usar essa percepção das suas emoções, sentimentos e necessidades para se comunicar com as pessoas, dizendo, olha, estou me sentindo com raiva, porque tem uma necessidade minha que eu gostaria que fosse atendida e você não está atendendo, como é que a gente pode fazer, negociar. É uma jornada imensa. Então eu gostaria que você fechasse aqui a participação nesse programa, primeiro te agradecendo por essa participação, mas também fazendo um convite, né, Rê? Você tem tantos serviços que você faz para as pessoas, tem o grupo de escutativa, tem seus cursos de comunicação não violenta. Faz seu convite aí para a galera para a gente poder fechar nosso bloco aqui das dicas de hoje. Ah, legal.
Se você está interessado em desenvolver a sua inteligência emocional, aprender a se comunicar de forma mais assertiva, eu venho desenvolvendo aqui no Vale do Paraíba, desde 2019, o grupo de escuta ativa, que é uma rede de apoio para pessoas que querem aprender a se comunicar dessa forma diferente, mais compassiva, né? Mais conectada com a humanidade, respeitando a humanidade de cada um, né? Porque sozinho é mais difícil. Por isso, o próprio Marshall Rosenberg nos incentivava a criar essas redes de apoio. Então fica a dica final, só tem um jeito de aprender, é uma habilidade que é praticando, e se você fizer isso bem orientado, bem mentorado, vai ajudar muito. Tá aí a Renata Jurema, sigam lá, @Renata Jurema, e continua com a gente aqui no programa, que a gente vai falar sobre mais algumas dicas e para o desfecho do nosso episódio. E aí, gostou das dicas que a Renata Jurema trouxe para nós? Então eu quero propor um desafio para você, nosso herói de propósito que está assistindo esse programa de hoje, para você realmente praticar e fortalecer a sua inteligência emocional. Ao longo das próximas semanas, o que você acha de começar a nomear as suas emoções? Quando você começar a se sentir aqueles monstrinhos na barriga, fala, o que eu estou sentindo? Será que é raiva? Será que é medo? Que emoção é essa que eu estou sentindo? E depois que você nomear essa emoção, tentar entender que necessidade essa emoção está te alertando que você está vivenciando. O que você acha? Vai ser uma bela forma de você começar a se alfabetizar emocionalmente. E para fechar o nosso desafio, que tal aprender a lidar melhor com as emoções usando uma das técnicas mais consagradas para isso, que é a meditação? Existem diversos aplicativos, procure aplicativos de meditação, tem sites, tem inúmeras fontes para que você aprenda a meditar. Sabe que vantagem isso vai trazer na sua vida? Fizeram certa vez um estudo com 3 grupos. O primeiro grupo era com meditadores profundos, pessoas com grande experiência em meditação. O segundo grupo era composto por snipers, atiradores de elite do exército americano. E o terceiro, o que a gente poderia chamar de pessoas comuns, que não tinham nenhuma habilidade específica desenvolvida nesse sentido. Eles pegaram pessoas desses 3 grupos e soltaram uma bomba. Bum! Do lado da pessoa, um barulho semelhante ao de uma bomba. E aí o que aconteceu? Eles estavam com aqueles medidores, né, cardíacos. O que acontece com cada um desses 3 grupos é bastante diferente. Olha só, tanto os meditadores profundos quanto os snipers, no momento que um barulho como esse aparece, a emoção vem, que é o medo, é o susto. Sobe e o batimento cardíaco dá um pico. Depois, em pouco tempo, ele volta ao normal. Ele percebe que foi um barulho simulado e fica tranquilo novamente. Agora, para quem não é meditador, quem não trabalha com meditação, não pratica isso, o coração fica assim, nervoso. O que aconteceu? A pessoa perde foco, perde prumo e não consegue restabelecer. Fica uma dica importante para você começar a aprender e conseguir lidar melhor com as suas emoções e até percebê-las mais profundamente. Procure algum caminho para você praticar meditações, seja elas guiadas ou seja quais forem. E para fechar, como de costume, eu quero dar um presente para você que assistiu aqui o nosso episódio. Entra lá nas nossas redes sociais, procura por @Rafael Takei no Instagram, para você procurar no link da minha bio um caminho para você poder fazer o nosso teste das forças de caráter. Você sabe qual que é a sua principal força? Quais são suas 5 forças de assinatura? Quer saber como desenvolver? Entre em contato com a gente. Siga também as nossas redes sociais no YouTube, Rafael Takei, e também a TV RVC, para você sempre ter um novo episódio, uma nova força de caráter que vai te levar a viver o seu propósito. Quero te desejar muito sucesso e que as forças de caráter estejam com você.